A notícia que chega da Europa é a seguinte: depois de muita briga, a União Europeia concordou com uma proibição parcial das importações de petróleo russo. Então, o senhor Charles Michel, que é um dos prepostos aí dos interesses europeus mais destacados, disse o seguinte, abre aspas, ele disse isso há 1 minuto atrás, acordo para proibir a exportação de petróleo russo para a União Europeia cobre imediatamente mais de 2/3 das importações de petróleo da Rússia, cortando uma enorme fonte de financiamento da máquina de guerra de Putin, anunciou Charles Michel em um tweet na noite dessa segunda-feira, 19h28, em São Paulo. O anúncio de Michel seguiu-se a uma cúpula extraordinária do Conselho Europeu com a presença de líderes da União Europeia em Bruxelas, nessa segunda-feira, para discutir o 6º pacote de sanções contra a Rússia. Esse pacote de sanções inclui outras medidas contundentes, a desativação do maior banco russo, Sberbank, a proibição de mais 3 emissoras estatais russas e a sanção de indivíduos responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia, acrescentou Michel. Os líderes da União Europeia se reunirão novamente em Bruxelas na terça-feira para discutir uma resposta contundente do bloco à invasão da Ucrânia pela Rússia. Pois bem, hoje pela manhã houve um comunicado do Bank of America, e o Bank of America, que foi repercutido pela agência Reuters, disse o seguinte, que o petróleo Brent tende a chegar no curto prazo aos $150. Isso vai na linha do que a gente tem repercutido. Hoje está perto dos 118, encostando no 120. Vai para o empobrecimento, concorrer para o empobrecimento, fome, frio e desemprego, tá? Fome, frio e desemprego no mundo. Simples assim, pessoal. Simples assim, tá? Simples assim. Com relação, mais uma vez, eu quero colocar a questão dos bancos de fomento, é uma discussão importantíssima. Os chineses têm dezenas de bancos de fomento, os russos da mesma forma, países africanos, países como a Índia, o Paquistão, a Turquia, todos eles têm bancos de fomento para, inclusive, contribuir para que suas empresas sejam competitivas no exterior. O ataque ao BNDES está em concurso com o ataque aos próprios nacionais, a Petrobras, a Braskem, as grandes empreiteiras, a OAS, outras grandes empreiteiras, que, se cometeram crimes, devem ser objeto de responsabilização penal, criminal, sob o ponto de vista da individualização dessas práticas. Não se joga a criança com a água do banho, tá? É esse o ponto que precisa ser suscitado. Nós vamos falar sobre isso com calma em outro momento. Não se trata aqui de uma disputa entre Bolsonaro e Lula, entre Bolsonaro, Ciro, Lula, nada disso. Entre PT, conservadores, não conservadores. Não, a questão é muito mais abrangente, tem uma concepção de discussão geoeconômica e geopolítica. Importante, tem a ver com o BRICS, tem a ver com uma série de outras coisas que nós precisamos discutir de maneira adulta e responsável com os senhores. Não é? Nós precisaríamos prender os culpados, mas eximir as empresas da bancarrota, da falência. É assim que as coisas funcionam em qualquer lugar do mundo. Não é? Em qualquer lugar do mundo. Nós precisamos entender que nós estamos chegando num ponto crítico. Essas sanções a 2/3 das importações de petróleo da Rússia na União Europeia farão com que os países europeus vão precisar de petróleo. Deixa eu explicar com muita calma para os senhores. Os países europeus precisarão de petróleo. Esses países europeus que precisarão do petróleo, eles não poderão mais recorrer à Rússia. Logo, eles terão menos fornecedores. Esses fornecedores estarão com a faca e o queijo na mão para cobrarem o preço que acharem que cabe nesse contexto. Ou seja, eles vão jogar as coisas. Eles vão jogar os lances, os preços, as demandas lá em cima. Os preços ficarão absolutamente caros, e nós teremos uma inflação, uma carestia, um desemprego muito perigosos, muito complicados, não é? Nesse contexto que a gente está vivendo, pessoal. Então, é importante frisar que isso, na realidade, é muito perigoso.
Está muito perigoso, não é? Lembrando aqui que o nosso amigo M.Ind500 está dizendo, né? A mídia toda apoiou Sérgio Moro nessa questão da destruição das empresas nacionais, como se aquela prática fosse uma prática contra a corrupção, mas ninguém estava... Era tal o clima de histeria no país que ninguém estava preocupado com o fato de que se a Petrobras, se a Braskem, se a JBS, se a OAS, se a indústria naval, se a indústria nuclear fossem quebrar. Ninguém estava preocupado com isso. Na realidade, o que estava acontecendo era um clima de histeria, e essa mesma mídia que apoia o Sérgio Moro, a mesma mídia que apoia o Sérgio Moro é a mídia que chama o Bolsonaro de genocida. Os senhores têm que perceber isso, certo? Os senhores têm que perceber isso. A mídia apoiou o Sérgio Moro, a mídia atacou Dilma Rousseff, a mídia atacou Michel Temer, a mídia ataca Bolsonaro. Outro dia eu estava na Faria Lima, esquina com a Rua Tabapuã, aqui em São Paulo, tirei uma fotografia de uma parede onde havia uma fotografia do Bolsonaro com a máscara nos olhos e dizendo lá Bolsonaro corrupto, Bolsonaro genocida e tudo mais. Esta mesma parede, com essa mesma caracterização, eram as mesmas cores, as mesmas letras, o mesmo tamanho de papel ali que foi colado, né, de colagem, dizia fora PT, Lula corrupto, Temer golpista e agora diz Bolsonaro genocida. É para isso que a gente está aqui, tomando pancada de um lado e de outro, mas para acordá-los que o que vem, muitas vezes, da Rede Globo de televisão e seus associados, seus meios de difusão, de maneira geral, vinculados a esse tal liberalismo do Partido Democrata dos Estados Unidos, não é? Essa gente aí não gosta do Brasil. E eles têm vários veículos de cunho detrator para difamar as pessoas que falam bem do Brasil. Então o Brasil precisa estar aqui, Coruja, unido e forte. O Brasil precisa estar unido e forte, com respeito e com coragem. Eu repito que a cortesia não compromete a valentia. Tá? Alcir de Araújo não tem muro. Se tivesse muro, eu estava debaixo da cama. Eu não estava aqui me expondo para milhares de pessoas em vídeos com mais de 100 mil visualizações. Certo? O muro é de quem coloca a liderança política num pedestal que não consegue enxergar a realidade da dinâmica geopolítica e geoeconômica. É esse o ponto que nós precisamos suscitar. Agora, o ponto que eu quero colocar para vocês, que é importante, é imperativo, é que a desgraça está feita hoje. 2/3 do petróleo russo não irão mais à União Europeia. O problema não é nem o corte da Dinamarca e da Holanda. Nós vamos... Exatamente, Alberto Suleiman, não existem países amigos e inimigos, existem interesses. Isso a própria cônsul Carolina falou aqui mais uma oportunidade nas conversas que a gente teve. Eu quero dizer uma coisa para os senhores. Os países que não mais poderão comprar da Rússia por decisão colegiada na União Europeia, dessas restrições que foram feitas, eles vão buscar em terceiros produtores. Esses terceiros produtores, numa relação de oferta-demanda hoje, vão pedir lá em cima. O preço vai explodir. O preço vai explodir. Vai explodir. Então, o que o canal está dizendo para vocês há muito tempo aqui, fome, frio e desemprego é a tríade que espera o mundo em função desse conflito. E esse conflito ele é derivado, ele é filho de uma primavera. Filho de uma primavera e filho de dezenas de primaveras de divisões de sociedade, de destruição do tecido social, de ruptura do tecido social, com base na ideia do divide et impera, dividir para reinar, e de muita malandragem, muita mandracaria,